Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal, a pedido de uma seguidora já faz bastante tempo, ela me pediu para pintar toalhas escuras, como que a gente pinta toalhas escuras. Então hoje, ó, vamos pintar essa toalha aqui, ó, na cor cinza. É um cinza lunar um pouco mais escuro, tá? É quase um cinza chumbo essa toalha, tá bom? Vamos pintar juntinhos, no passo a passo, para vocês verem certinho que não tem segredo nenhum pintar tecido escuro, tá? É a mesma coisa, o mesmo jeito que a gente pinta os tecidos, claro. Às vezes precisa dar uma segunda mão de tinta, tá? Às vezes. E às vezes não, se você usar cores que cobre bem, daí nem é necessário uma segunda mão de tinta, tá bom? Como sempre, eu começo o meu trabalho lá pelo fundo. Aqui no meu pratinho, ó, eu tenho aquarela silk e para pintar na toalha, eu costumo usar o branco metálico no fundo, para fazer o fundo, tá? Diluído no meu aquarela silk, tá? Só peguei aqui uma pincelada de tinta, coloquei aqui, ó, para deixar ele aguado, ó. Eu vou usar ele junto com a aquarela silk. Vocês estão vendo que tá bem aguadinho, ó. Não peguei junto como eu costumo pegar as cores de tinta. O branco metálico eu diluí, ó. Diluí ele para ele ficar bem aguado aqui junto com a aquarela silk. E eu só uso o branco metálico no fundo mesmo, tá bom? Então, tá. Pro fundo, eu vou usar o aquarela silk, que eu mostrei para vocês, o branco metálico, o cinza lunar e o cinza chumbo. Tá, quando eu vou pintar toalhas escuras assim, pro fundo, aqui ó, na parte, para fazer o fundo aqui, eu sempre uso cores que combinam com a cor do tecido, ou exatamente a cor do tecido eu passo aqui, tá? Só para cobrir mesmo as tramas do tecido. Aqui, ó, vou usar cores bem parecidas, tá? Para o elemento que eu vou pintar, ou eu uso tom sobre tom, ou eu uso umas cores para dar um contraste, tá? É assim que eu faço quando eu pinto tecido colorido, tá? Especialmente toalhas. Então, vamos lá. Eu começo o meu fundo, ó, pegando um pouquinho do cinza lunar. Vou puxar aqui o pratinho, ó, para vocês verem que eu vou pegar junto com a misturinha que eu fiz, ó. Eu diluo só para a tinta ficar um pouquinho mais mole. Para quê? Essa trama da toalha aqui é bem mais fechada do que a trama do tecido, daqueles tecidos de pano de prato, né? Bem mais fechado. Então, o que que eu faço? Eu deixo aqui, ó, um pouquinho mais diluído para poder entrar melhor na trama do meu tecido, tá? Ó. Aqui, ó, essa faixa branca que vocês estão vendo é fita que eu uso para proteger a toalha. Aqui, ó, como a toalha era muito estreitinha, a faixa aqui da pintura, eu resolvi usar a primeira linha dela aqui, ó. São 3 faixinhas dessa, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, são 3 faixinhas de fio de seda. Eu resolvi usar a primeira, porque senão ia ficar muito estreitinho, tá? Por isso que tem a fita aqui, ó. Como a toalha é felpuda, não há necessidade de colocar aqui ainda a folha de sulfite. Quando a toalha é aveludada, é bom pôr, tá? Isso aqui é para proteger a toalha. Então, ó, venho com cinza lunar mesmo. Eu já vou contornando o meu desenho e vou já esfumando. Gente, quando eu digo esfumar, eu acho que quem faz pintura em tecido entende. Quero dizer, para esfumar bem a tinta, para sumir bem a tinta no tecido, até ela se unir totalmente, tá? No tecido. E é claro, gente, que como eu não sou doutora na língua portuguesa, então as palavrinhas saem erradas mesmo. É a minha maneira de falar, tá? O conteúdo aqui, o foco do conteúdo é pintura em tecido, e eu estou aprendendo pintura em tecido, e o canal é para ensinar para quem, como eu, está aprendendo o pouquinho do que eu sei, tá? Então, o foco não é língua portuguesa, tá? Então, por isso, quem acha que eu tô falando muito errado, não tá conseguindo entender, é só procurar um canal que atenda a necessidade da pessoa, certo? Então, ó, é só um desabafo mesmo, tá? Ó, continuo com cinza lunar diluído.
já contornei aqui, ó, os meus elementos, ó, e vou passando. Usei o pincel número 10 da 421 só para contornar aqui, ó, os meus elementos, tá? Venho pro pituá, continuo com cinza lunar, pegando ele junto com com aquarela silk e o branco metálico e vou, ó, tampando toda a faixa, estão vendo, ó? E essa cor, ó, deu quase igual, ó, tá dando pouca diferença na cor da toalha, tá? Ela é um pouquinho, como eu disse, um pouquinho mais escuro do que o cinza lunar, ó. Preenchi até aqui no final. Tá, preenchi toda a faixa, ó, com aquela misturinha que eu fiz e o cinza lunar, ó, preenchi bem. Venho com o mesmo pincel, vou usar agora o cinza chumbo. O cinza chumbo eu vou escurecer aqui, ó, em cima do risco, próximo dos meus elementos, ó. É um segundo contorno aqui, ó, tá? Pra deixar, ó, um pouquinho mais escuro. Contorno. E já, ó, esfumo. Agora eu vou tentar falar bem certinho para agradar, tá, gente? Eu esfumo aqui, ó, tá? Venho com mais um pouquinho de cinza chumbo. Vou passar um pouquinho aqui, ó, em cima da faixinha. E aqui, ó, dentro, ó, da folhinha também. Vejo se não ficou um espacinho sem. Aqui, ó, dobrei um pouquinho da fita, porque eu vou finalizar essas folhinhas ali pra fora, tá? Ó. E tá feito o fundo. E agora, já vamos pra pintura das folhas. Para as folhas, eu vou usar as seguintes cores, ó. Cinza ônix, verde pinheiro, o verde seco e o verde glacial, tá? Então, vamos lá? Ó, aqui, ó, já adiantei algumas folhinhas, ó, como vocês podem ver, do jeito que eu já pintei outras vezes aqui no canal. Lógico que, pelo tecido ser escuro, então depois que você passa a tinta, ela vai ficar um pouquinho mais escura, ó, tá? Vocês vão perceber isso. Mas o jeito de pintar é o mesmo. Vamos fazer essa daqui juntinho? Vamos lá, então. Ó, com o pincel número 6, da 421, eu pego um pouquinho do cinza ônix e do verde pinheiro. Eu nem preciso fazer misturinha, gente. Eu pego junto no meu pincel, venho aqui, ó, na parte mais escura e vou passando, ó. Vou esfregando bem o pincel para a tinta penetrar bem no tecido, tá? Mais um pouquinho de verde pinheiro com cinza ônix e trago, ó, até mais ou menos aqui no meio da folha. Às vezes eu passo um pouquinho, às vezes não, tá? É bom sempre fazer uma diferente da outra. Umas eu passo um pouquinho a mais da metade aqui, ó, passo um pouquinho a mais, outras eu termino com essa mistura antes de chegar lá na pontinha, para a parte escura aqui ficar um pouquinho menos, tá? Ó, venho com o verde seco. Passo aqui, ó, faço a junção. A faixa aqui, ó, da toalha é bem gostosa de pintar. É quase o mesmo de pano de copa, né? Ele só é bem mais fechado, tá? Por isso que a gente tem que colocar a tinta, tampar bem a trama do tecido para ficar um trabalho bem bacana, tá? Venho aqui com cuidado, ó, e finalizo aqui, ó. E a tinta, ó, como eu falei, pelo o tecido ser escuro, ela vai ficando, ó, já um pouquinho mais escuro do que já é,
tá? Aqui, ó, eu passei um pouquinho mais de verde seco aqui pro outro lado, tá? E vou ajeitar aqui, ó, a pontinha dela até aqui, vou jogar um pouquinho mais aqui, ó. Tá, limpo o meu pincel e já venho, ó, pra essa e vou fazer, ó, a mesma coisa. Ó, cinza ônix com um pouquinho do verde pinheiro. Quem não tiver esse cinza ônix pode usar só o verde pinheiro, já fica uma folha bem bonita, tá? Quem quiser um verde até mais escuro, pode colocar junto com o cinza, o verde pinheiro, um pouquinho do preto, que também dá um verde muito bonito. Ó, coloquei menos a mistura, tá? Já venho com verde seco, preencho aqui, ó, faço a pontinha da folha e já venho trazendo, ó, aqui pro outro lado, ó. Eu vou pegar, ó, troquei meu pincel, só peguei um pincel mesmo número 6, só que com cerda um pouquinho menor para mim poder, ó, misturar aqui um pouquinho mais rápido. Trago o verde seco até aqui embaixo e venho, ó, preenchendo. E já com esse pincel mesmo, esfumo, tá? Ó. Aqui um pouquinho mais, ó. Tá, volto para aquele pincel que eu tava com cerdas um pouquinho maior, pego um pouquinho do verde glacial, um pouquinho do verde seco, pego os dois junto no pincel, mais o verde glacial do que o verde seco, venho aqui, ó, para fazer aquele puxadinho, aquela parte mais clara, sem marcação, do mesmo jeito que a gente já fez tantas vezes aqui no canal, dou um espacinho, venho de novo e puxo, ó. Vou e volto, ó, até chegar quase na beirada aqui da folha. Mais um pouquinho, ó, reforço. E vou puxando, ó, lá pra beiradinha da folha. Aqui no último, ó, só sujeirinha de tinta no meu pincel. Um pouquinho de verde seco, venho aqui do outro lado, ó, tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou puxando, ó, lá pro meio da folha. E aqui, ó, sujeirinha. Na outra folha, eu vou repetir, ó, o mesmo processo. Deixo a tinta aqui, coloco todo o meu pincel na folha, vou e volto puxando, ó, lá pra ponta, pra beirada da folha. Mais um pouquinho de tinta, deixo aqui, ó, e vou e volto, ó, lá pra beiradinha da folha. Notem, ó, que com esse movimento, ó, deixei a tinta, vou e volto várias vezes, eu já tiro toda aquela marcação, ó, não fica aquela divisão estranha, dessa parte branca, que é pra dar um volume, aqui, ó, como se ela fizesse uma ondinha, tá? Aqui na folha, eu tiro a marcação, aquele risco exato dela, tá? Então, ó, mais um pouquinho aqui, pego o verde seco puro e venho aqui, ó, e vou puxar, ó, da mesma maneira, tirando a marcação, vou puxar, ó, lá pro meio da folha. Aqui, ó, mais um, ó, só sujeirinha, ó, nem pego mais tinta, puxo lá pro meio da folha. Mais um pouquinho de verde glacial com verde seco, venho com o pincel, ó, faço uma dobrinha. Limpo um lado do meu pincel, venho do outro lado, ó, faço alguns risquinhos, ó. Pra quê? Gente, isso aqui é só pra deixar, ó, a folha aqui no meu tecido escuro mais visível, ó. Aqui eu posso jogar um pouquinho também. E aqui, ó. Limpo um lado do meu pincel, pego um pouquinho mais de tinta, puxo, ó, um risquinho lá no meio, puxo uma nervura e outra aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tá, aqui eu ainda quero fazer algumas gotinhas. E gotinhas em toalha de banho fica muito lindo, né? Pego o verde pinheiro, as cores mais escuras que eu usei aqui, venho aqui, ó, meia lua, puxando no sentido para baixo, para minha mão, ó. Não precisa ser exatamente redondo, tá, gente? Gotinha nem sempre é redonda, tá? Daí, ó, venho aqui, puxo, faço a meia lua ao contrário, puxando também pro lado que tá a minha mão, ó.
limpo o meu pincel, pego a cor mais clara que eu usei aqui na folha, que foi o verde glacial, limpo bem um lado do pincel e a minha tinta, ó, vai bem na quininha do pincel, tá? Ó, passo na meia-lua de baixo, puxando ó, ao contrário. Agora eu vou puxar pra cima, tá? Lá pra cima. Fiz isso. Pincel 0. Coloco o ponto de luz com o branco, limpo um lado do meu pincel, venho aqui, ó, dou uma pinceladinha, ó, que é a contraluz, tá? E o branco eu vou usar só nessa hora. Gente, aqui, ó, façam gotas de tamanhos diferentes, tá? Vai ficar show de bola. Tá, folhas feitas, fiz algumas outras gotinhas aqui, ó, pra ficar bem bacana. Agora eu venho aqui pra rosa, tá? E eu vou usar 2 tons de azul. Eu poderia, como eu disse, usar uma cor para dar um contraste bem forte aqui nesse tom de cinza, mas aqui eu resolvi combinar a cor, tá? Como eu não quero usar os tons de cinza para fazer um tom sobre tom, eu vou procurar combinar bem a cor, mas vai ficar um trabalho muito bacana, vocês vão ver. Então, eu vou usar, ó, o azul marinho, o azul ultramar e o azul mar, tá? Eu começo com o meu pincel número 8, vou usar aqui, ó, um pouquinho do ultramar, coloco lá no meu pratinho, só para ajeitar a tinta no meu pincel. Venho aqui, ó. O jeito de pintar, gente, como eu já disse, é o mesmo, tá? Embora muitos tenham medo de pintar, fazer jogo de toalhas escura, o jeito de pintar é o mesmo. Venho, ó, com azul marinho, e vou escurecer aqui, ó, porque essa rosa aqui tá por baixo, então eu quero fazer ela um pouquinho mais escura, tá? Continuo com azul marinho e trago até aqui, nessa primeira pétala. Mais um pouquinho, ó. Volto pro ultramar. Vou preenchendo aqui, ó. Aqui, ó, onde eu faço o cálice da rosa, eu já venho, ó, com um pouquinho do azul mar, sem limpar o meu pincel, pego, ó, pra ir já misturando. Mais um pouquinho de azul ultramar. E vou fazendo uma mistura aqui, ó, no tecido mesmo, tá? Na faixa aqui da toalha mesmo, ó. Mais um pouquinho do ultramar. E faço, ó, a mistura, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, esfrego bem aqui, ó. Posso até molhar o meu pincel um pouquinho no Aquarela Silk pra tinta penetrar bem, tá? Nessa faixa da toalha, ó. Deixa eu afastar um pouco aqui a tinta pra ficar bem visível. Volto, ó, pro azul marinho. Aqui, ó, vou passar um pouquinho e vou subir aqui, ó, já um pouquinho pro lado. Fazendo aqui, ó, o cálice da rosa. E pra cá também. Notem, ó, que desse lado eu já deixo um pouquinho mais escuro do que aqui, ó. Ó, aqui tá um pouquinho mais escuro. Venho com um pouquinho mais do azul marinho, escureço aqui, ó. Mais um pouquinho do ultramar, ó, do azul ultramar e finalizo, ó, o preenchimento da minha rosa aqui, ó. Azul marinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk e preencho aqui, ó, a boquinha da rosa. Por essa cor aqui já ser, ó, bem escura, eu nem preciso, ó, usar uma outra cor para dar profundidade, tá? Faço a junção bem certinho, venho com mais uma pinceladinha do azul marinho, venho aqui, ó,
fazendo um pouquinho de sombra, ó, em cada pétala, ó. Viro meu pincel dessa maneira. Limpo o meu pincel. Agora eu venho com o pincel número 6. E aqui, ó, vou usar um pouquinho do azul mar com o azul bebê. Faço uma misturinha dessas duas cores para ficar um tom de azul entre os dois. Se necessário, se eu quiser um pouquinho mais claro, posso até colocar junto um pouquinho só do branco e venho. Puxo uma pincelada para um lado, coloco um pouquinho mais de azul mar e venho para o outro lado e vou fazendo, ó, as pétalas dessa rosa, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel. E vou puxando, ó. Conforme eu venho pro miolinho aqui da minha rosa, eu vou escurecendo. Então, aqui, ó, eu venho com um pouquinho do azul Caribe que eu ia usar, ó, na outra rosa. E ajeito aqui, ó. Já vou usar um pouquinho do Caribe que eu ia usar na outra rosa. Venho desse lado aqui, ó, porque eu quero deixar essa rosa, como eu disse, um pouquinho mais escura. Ó, vou e volto com o pincel e faço, ó, a dobrinha. Aqui, ó, já vou colocar uma pétalazinha a mais, ó. Aqui também, ó. Notem que essa parte aqui da folha, ó, já fica mais escura. Faço a dobrinha, ó, e puxo. Esse lado aqui, ó, mais escuro, eu tô fazendo, ó, só com Caribe. Deixei aquela misturinha que eu fiz pro lado de cima, tá? E, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, a mesma coisa. Só que aqui, eu já pego, ó, uma pinceladinha do turquesa, do cobalto, do ultramar, perdão, ó. Pra ficar um pouquinho mais escuro ainda. Aqui, ó, do outro lado, na primeira pétala, também, ó, eu vou usar um pouquinho do ultramar e ele vai aparecer bem, ó, porque eu tô trabalhando em cima do azul marinho, ó. Mais um pouquinho do Caribe, venho aqui, ó, e aqui também com ultramar, coloco o meu pincel, ó, na hora de fazer a pétala, todo no tecido, tá? Pincel número 6. Venho aqui, ó, faço a dobrinha, ó, e puxo, ó, lá pra beiradinha da folha. Aqui, ó, já na parte chegando, subindo pra cima nas pétalas, ó, já vou usar só o Caribe. Mais um pouquinho. E faço a dobrinha. Vou e volto. Aqui, já na parte de cima, venho, ó, com a minha misturinha, pincel sujo mesmo, do azul Caribe, e vou passar aquela misturinha que eu fiz. Mar, azul mar com azul bebê, ó. E a pétala já fica um pouquinho mais clara, ó. Aqui, ó, já vou jogar outra pétalazinha, ó. Puxo ela aqui pra cima. Ajeito, ó, a pontinha dessa pétala. E venho, ó, com a pétala aqui, ó. Volto pro Caribe pra mim poder, ó, deixar ela um pouquinho mais escura, pra não dar a impressão que é branco, né? Venho aqui, ó, faço, ó, 3 pinceladinhas, ó, pra fazer a boquinha da rosa. Aqui, ó, ainda cabe mais uma pétala, então, ó, já jogo, ó. E agora, ó, só vou jogando as pétalas, ó, aleatórias. Aqui, ó, peguei um pouquinho da minha misturinha com o azul Caribe. Mais uma pétala. Aqui eu vou aumentar essa daqui um pouquinho, ó. E vou jogando, ó, pétalazinhas, ó.
Venho aqui com um pouquinho de tinta, ó, só para ajeitar a ponta dessa pétala. Aqui eu vou clarear um pouquinho a mais. E aqui também, ó. Com aquela misturinha que eu fiz. Ajeito aqui. Venho aqui, ó, no pezinho da rosa. Só peguei um pincel com cerdas menores para mim conseguir, ó, misturar bem, ó. Joguei um pouquinho da minha misturinha para dar, ó, profundidade, para dar um, ó, dar um mais um pouquinho. Eu quero, ó, dar volume aqui, ó, no cálice da rosa, tá? Sem tirar, ó, a parte azul. Dessa maneira. Volto pra misturinha que eu fiz, pego junto com um pouquinho do Caribe. Eu acabei fazendo a mistura e aqui, ó, vocês notaram que eu usei mais o Caribe, ó. Passar uma pétalazinha aqui. Aqui, ó. Olha que resultado, ó. Bacana, já vai ficando, ó. Tá, venho com o pincel número 2. O azul ultramar e faço, ó, um risquinho aqui, ó. Posso pegar até junto um pouquinho do Caribe, ó. Eu passo isso daqui, ó, porque eu acho que aumenta a visibilidade da pétala. E olha que rosa bacana que já ficou. E agora, ó, venho pra essa daqui. Pra essa, como ela tá na frente, eu já vou usar a cor que eu acabei usando nessa daqui, que é o azul Caribe, ó. Vai ser a minha base. Então, eu venho. Começo, ó, preenchendo a rosa aqui com azul Caribe. Notem, ó, que é só eu escolher cor que tem uma boa cobertura, que não é necessário passar nada por baixo, ó. Já vem direto com a tinta, ó. E preencho, ó, toda rosa, ó. Tá, nessa parte aqui, ó, do cálice, eu venho com um pouquinho do verde glacial, com o pincel, ó, sujo mesmo do Caribe, ó. Dei até uma pincelada ali no Caribe, pra me ajudar a misturar aqui bem, ó, porque eu só quero deixar um pouquinho mais claro, ó, pra facilitar fazer o cálice aqui, ó, tá? Ó, faço a junção bem certinho, um pouquinho mais do verde glacial, aqui, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Aqui, ó, pra boquinha da rosa, vem com um pouquinho do azul ultramar e esfumo. Fazendo a junção bem certinho. Venho aqui embaixo, ó, e vou desenhar, ó, o cálice aqui da minha rosa. Vou passar o azul ultramar, vou puxar, ó, pros dois lados e vou esfumar, ó, tanto pra baixo como pra cima. Um pouquinho mais, ó, pra baixo e pra cima. Ó, não deixo divisão, vê que não tem divisão exata, ó. Venho com uma isca, bem pouquinho, do azul marinho, jogo aqui, ó, já tiro o excesso, ó.
e esfumo. Vem com uma isca só a mais, jogo aqui, ó, e puxo, ó, tanto para baixo como para cima. Mais um pouquinho do azul ultramar, vou puxar, ó, um pouquinho de sombra em cada pétala. Eu não preciso, gente, desenhar aqui, ó, as pétalas, não. Isso eu vou fazer no pincel. É só para dar uma leve escurecida, ó, aqui, ó, em cada pontinha da pétala. Eu levo a tinta, ó, bem na quininha do pincel e, ó, escureço só um pouquinho, ó, dessa maneira. Tá, aqui, ó, no miolinho, venho com a isca, bem pouquinho, só sujeirinha de tinta de azul marinho e jogo aqui, ó, bem pouquinho. Volto pro pincel número 6, venho, ó, com um pouquinho de verde glacial com Caribe, naquela misturinha mesmo que eu fiz, ó, coloco um pouquinho do azul Caribe e venho, ó, puxando aqui as minhas pétalas, ó. Puxei uma para cada lado, aqui, ó, faço uma inteira, ó. Mais um pouquinho, venho aqui do ladinho, já coloco a pétala, ó. Já dou aquelas puxadinhas para não ficar aquele risco reto, ó. E aqui, ó, venho com uma aqui por dentro. Chegando, ó, próximo do miolo, posso escurecer um pouquinho essas pétalas, usando, ó, só o Caribe. E fecho, ó. Volto na minha misturinha, dou uma pincelada, ó, para fechar aqui a boquinha da rosa. Mais uma e mais uma, ó, 3 pinceladinhas. Ó, volto com o pincel para esfumar a tinta, para não deixar divisão. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, coloco a tinta toda e o pincel todo no meu tecido, com movimento, ó, vou e volto. E aqui, ó, puxo a pétala para baixo, ó. As pétalas aqui da rosa tem que dar a impressão que uma tá saindo de dentro, de trás da outra, tá? Uma fica por cima da outra, ó, dessa maneira. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais a minha misturinha com um pouquinho mais do Caribe. Venho aqui, ó. Lembra que eu falei que o tecido escuro, conforme a gente joga a tinta, depois a tinta vai ficando mais escura, ó. Então, o azul Caribe aqui, ó, depois que ele tá no tecido, ele vai ficando um pouquinho mais escuro. Por isso que eu tô conseguindo usar um pouquinho dele para cortar as pétalas da minha rosa, tá? Venho, ó, com um pouquinho mais, muita tinta no meu pincel, e venho aqui, ó. Coloco a tinta e já vou misturando para não ficar aquela divisão. Aqui, ó, jogo a pétala aqui e puxo. Mais um pouquinho. Essa pétala eu começo daqui, ó, e volto, ó, unindo, ó, a parte clara, dando um volume, ó, dando uma dobra na pétala. Essa daqui, ó, já posso vir, ó, pro outro lado, só finalizando aqui o pezinho, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, mais uma pétala. Essa daqui, ó, passa por cima ali da outra rosa. Mais uma pétala. Essa daqui, ó, eu já vou fazer um pouquinho diferente, ó. Trago ela um pouquinho mais grossa. Aqui, ó, ela dobra, ó, e venho aqui pro cálice, ó. Aqui eu faço a junção, deixo só um sinalzinho aqui, ó. Dessa maneira. Venho com o verde glacial, ó, e vou finalizar essa pétala aqui, ó. Muita tinta no pincel, tiro o excesso e vou trabalhando, ó. E aqui, ó, já faço o pezinho dessa pétala. Aqui, ó, vou puxar mais uma pétala.
As pétalas aleatórias, ó, elas assustam, mas é a coisa mais fácil que tem, ó. É só ir preenchendo mesmo com pétala. Venho, ó, do outro lado, ó, vou jogando mais uma pétala aqui, ó. Na hora de jogar essa pétala aqui, ó, deixa eu deitar a minha mão para vocês verem bem. Notem, ó, que eu coloco meu pincel todo no tecido, ó. Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta, ó. Todo o pincel no tecido e viro. Aqui, mais uma pétala. E dessa maneira, ó, eu já vou preenchendo aqui, ó, a minha rosa, ó. Aqui, ó, eu ainda posso fazer mais uma, ó. Então, eu venho, ó, bem devagarzinho, cortando mais uma pétala aqui, ó. A largura da pétala, da dobra aqui, ó, da pétala, eu que vou definir, tá bom? Ó. Mais um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, mais uma pétala. Aqui eu vou ajeitar a pontinha dessas daqui, ó. Mais uma pétalazinha aqui. Aqui, ó. E ajeito essa daqui. Com a misturinha de verde glacial e azul caribe, venho aqui, ó, dou uma pinceladinha, ó. Faltou essa pétala aqui, né? Então, ó, venho com um pouquinho da minha misturinha, jogo aqui, ó, e vou unir, ó. Mais um pouquinho. Dessa maneira. Se eu quiser, ó, deixar um ladinho um pouquinho mais claro, vem com um pouquinho do azul bebê, jogo aqui, ó, em algumas pétalas, ó, para acompanhar o lado mais claro que tá ali na outra, ó. Mais um pouquinho desse azul bebê, aqui, aqui, ó. Aqui, ó, na outra rosa, como tá secando, tá sumindo um pouco a tinta, eu venho com um pouquinho do Caribe, pego junto com a minha misturinha lá e vou clareando, ó. Na mesma região aqui, tá? Só para aparecer um pouquinho mais claro. E olha que rosa, ó, bacana que já fica. Tá, rosas feitas. Agora, ó, eu vou dar um pouquinho de acabamento aqui no meu trabalho. Então, eu venho, ó, com o pincel número 12, um pouquinho dos tons de verde que eu usei para fazer as folhas. De um lado eu deixo mais claro, do outro lado mais escuro. Uso a cor mais clara de um lado, a cor mais escura do outro, tá? Deixo a tinta bem diluída no Aquarela Silk e venho, ó, fazendo aquelas folhinhas, ó, de segundo plano. Ou terceiro, né? Ó, pra cá e aqui, ó. Notem, ó, que pela cor do meu tecido, elas vão aparecer bem poucas, tá? Aqui, ó, puxo uma pra cá. Eu costumo, ó, fazer 4 lá no final do desenho. Aqui, ó, mais uma. E outra, ó, como se fosse um trevinho. E faço várias, tá? Não... Procure fazer bastante, mas um tanto sem exagerar muito, tá? E fazer, ó, com que elas fiquem meio encaixadas no desenho, tá? Não fazer muito, exagerar muito e fazer elas muito soltas, tá? Ó, vou fazer mais umas aqui. Daí, ó, venho com o pincel número 6, verde pinheiro.
faço, ó, a ligação, ó, entre elas. Aqui, ó, eu dou a impressão de dobrinha nessa folha. Mudo de pincel, pego o pincel número 6. Com cerda, o meu tem a cerda um pouquinho menor. Eu vou deixar um lado dessa folhinha, ó, um pouquinho mais claro, ó. Não é nada bem certinho, não, tá? É meio abstrato mesmo. Trabalho, ó, em algumas. Não precisa ser também em todas, tá? Ó, faço em algumas. Venho aqui, ó. Essa daqui eu vou fazer então a dobrinha. E dobrinha. E já vou finalizando o meu desenho. Aqui, ó, resolvi fazer mais um botãozinho, um de cada lado. Vou fazer um com vocês. E é no pincel mesmo, ó. Faço como se fosse quase uma bolinha, ó. Com o azul cobalto, venho, ó, já com o verde glacial, para deixar essa pontinha ali, ó, um pouquinho mais claro. Sem lavar o pincel, já venho com um pouquinho do verde pinheiro, ó, sem risco, tá, gente? No pincel mesmo, ó. Faço, ó, aquela partezinha de trás do botão, limpo meu pincel, já pego um pouquinho do verde glacial, ó, já deixo um ladinho mais claro, já puxo, ó, um talinho, ó, lá pro arranjo das rosas, ó. Venho com mais uma pinceladinha, hoje eu tô falando tudo o contrário. Mais uma pincelada de tinta, coloco a tinta aqui, ó, e puxo lá pra ponta do botão, ó. Mais uma pincelada, ó, e puxo como se fosse uma vírgula. Mais uma pincelada agora aqui no meio e puxo um pouquinho, ó. Tiro o excesso aqui, venho aqui, ó, ajeito. Aqui eu vou escurecer só um pouquinho aqui, ó, o desenho, ó, com um pouquinho do verde glacial. Pego uma sujeirinha de tinta, coloco aqui, ó, pra me descer com esse talinho lá embaixo e clareio um pouquinho só aqui, ó, e tá pronto o nosso botãozinho, ó. Vou escurecer aqui, ó, tirar um pouquinho do excesso de tinta pra ficar um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, e pronto. E o trabalho, ó, já vai ficando assim. Aqui, gente, ó, como eu disse, em alguns detalhes, às vezes é necessário repassar a tinta. Se na folha de vocês, se vocês acharem que a parte clara tá sumindo, tá ficando toda a folha muito escuro, é só dar uma retocada, tanto nas folhas como nos demais lugares, tá bom? Aqui no meu não vai ser necessário. Eu pinto devagar, já vou retocando quando precisa, entendeu? Então, eu coloco bastante tinta mesmo. Então, ó, como vocês podem ver, ficou bem visível as cores que eu usei. Então, não vai ser necessário retoque, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham perdido de vez o medo de pintar tecido escuro, tá? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. Se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá bom? Hoje não teve abraço, então o meu abraço de hoje vai para todos vocês que sempre me acompanham e entendem certinho o que eu quero passar aqui no canal, tá? Para todos vocês. A todos vocês, meu muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.